Muito bem, vamos seguindo o nosso estudo que nós estamos fazendo na carta de Judas. Nós estamos falando um pouco sobre a forma que Judas vem orientando, exortando aqueles irmãos a respeito de homens infiltrados no meio da igreja com as suas doutrinas, seus ensinamentos falsos. E Judas está exortando aqueles irmãos a estarem atentos para não se deixarem levar por aqueles ensinamentos. E já exortou eles, no versículos 5 a 7, sobre a batalha que vem, sobre o juízo certo de Deus na vida daqueles que se enveredam contra o Senhor e a sua palavra. Judas agora então volta a sua atenção para os falsos mestres do presente, não é? E evidencia que eles estão seguindo um caminho perigoso, um caminho escorregadio, e tudo que Judas escreveu sobre os apóstatas até aqui pode ser, na verdade, sintetizado em 3 sentenças. Eles rejeitaram a autoridade divina, recorreram a uma deliberada hipocrisia e receberam a sua devida punição. A partir do versículo 8 a gente vê com mais detalhes cada uma dessas sendo descrita por Judas. Primeiro, a gente pode destacar que eles rejeitaram a autoridade divina, do versículo 8 até o versículo 11. Nós sabemos que toda autoridade vem de Deus. Aqueles que exercem autoridade precisam entender que devem também estar debaixo de autoridade. Os apóstatas, eles se colocavam acima das escrituras dos apóstolos. No versículo 8 mostra isso. Se nós trouxermos para a nossa realidade, existem muitos líderes hoje se autodenominando apóstolos, na verdade com uma única razão: justificar as suas doutrinas e a sua conduta. Muitos desses líderes têm em comum com os falsos mestres, que Judas descreve aqui na sua carta, que é a insubmissão. Muitos deles, se você for olhar o histórico de vida, olhar os ensinamentos, simplesmente não querem estar submissos a ninguém. E olha comigo o versículo 8 que Judas escreve. A insubmissão, de certa forma, afrontosa desses falsos mestres. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, mas rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Aqueles falsos mestres, além de contaminarem a carne, ou seja, de viverem de forma imoral, eles também eram insubmissos a autoridades. Os falsos mestres são aqueles sonhadores alucinados, vivem num mundo irreal, ilusório, e caem, na verdade, na mentira de Satanás. Gênesis 3 e 5 fala sobre isso. Essas pessoas, elas se tornam como animais que vão vivendo guiados pelo próprio instinto. Verso 10 fala isso. E Pedro também, em 2 Pedro 2, versículo 12, versículo 22, fala também sobre esse fato. Esses falsos mestres, eles se entregam à luxúria, versículo 8 fala. E eles falam para demonstrar a sua rebelião contra o próprio Deus. Leia o versículo 8, a parte C, e o versículo 10 também aqui da carta de Judas. A palavra que Judas usa, difamam, em Judas 8 e 10, tem o mesmo sentido da palavra blasfêmia. Blasfêmia, você sabe, ela vai muito além de tomar o nome de Deus em vão. Na verdade, essa é a essência da palavra, mas ela vai muito além. Uma pessoa blasfema de Deus, uma pessoa que pode ser considerada blasfema, que vive blasfemando de Deus, ela age assim quando toma a palavra de Deus de forma leviana, zomba dela, ou quando está desafiando Deus de forma deliberada, julgando a palavra. Mas Salmo 73, versículo 9 e 11. Então, o blasfemo, ele vai muito além do que simplesmente tomar o nome de Deus em vão. Vamos entender sobre a autoridade, que toda autoridade, seja do lar, da igreja, do Estado, ela procede de Deus. E os que exercem autoridade precisam entender que, antes de tudo,
estão sujeitos à autoridade, mas os falsos mestres simplesmente rejeitam essa doutrina e se estabelecem como a si mesmo autoridade. E isso é característica desses homens ímpios. E usado aqui, é usado 3 verbos no verso 8: contaminar, rejeitar e maldizer. O pecado da rejeição, da rebelião, é algo que é característica desses homens descrito aqui. Judas ainda destaca uma insubmissão indesculpável dos falsos mestres. Versículo 9: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Judas aqui, meus irmãos, ele baseia-se em informações que vêm de um livro apócrifo do Testamento de Moisés, uma obra conhecida como Assunção de Moisés. Na profecia de Daniel, o nome Miguel pertence ao anjo que é um dos primeiros príncipes, lá em Daniel 10 e 13. E o grande príncipe, o defensor do povo de Israel, Daniel 12 e versículo 1. Ele combate, vence os demônios enviados por Satanás para influenciar os governantes da Pérsia, da Grécia, Daniel 10, 13 e 20. E o termo príncipe equivale à palavra arcanjo nesse texto. Então, se o próprio arcanjo não proferiu juízo infamatório contra o diabo, entregando essa causa a Deus, como que esses insubordinados tinham audácia de se insurgir contra a autoridade de Deus e de seus apóstolos? Compreende? Se um arcanjo usa de cautela ao lidar com o diabo, ora, nós precisamos ser muito mais cuidadosos. Satanás é um inimigo perigoso e nós devemos ser sóbrios, vigilantes ao resistir a ele, como Pedro diz na 1 Pedro 5, versículos 8 e 9. A ideia essencial de Judas é que se o maior de todos os anjos bons se recusou a falar mal do maior de todos os anjos maus, mesmo em uma circunstância como essa, nós devemos ser muito mais cautelosos acerca do nosso juízo em relação a outras pessoas. Um ensinamento muito objetivo e bom, não é? Deixado aqui por Judas para nós. E esses falsos mestres, esses falsos ensinadores, esses homens aqui, eles ainda seguiam na sua insubordinação, insubmissão, de uma forma tal que Judas descreve no verso 10 ainda: estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Os falsos mestres difamam o que não entendem e se corrompem naquilo que conhecem. Resumindo, eles tornam-se como bestas feras, governados por instintos e não pelo entendimento. Que Deus nos ajude a entender a palavra e a aplicar de forma prática e direta nas nossas vidas, e isso para a glória de Deus. E eu renovo meu convite para você se inscrever nesse canal se não é inscrito ainda, deixar o seu joinha e comentar o que você está achando dos estudos, e será muito bom saber que você é um dos que assistem, que acompanham o estudo da palavra. Que Deus te abençoe.